Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de bate-papo, de entrevista em Curitiba, sempre com gente que tem boas histórias para contar. Hoje eu recebo um cara que tem mais de 25 anos de história no jornalismo esportivo aqui do Paraná. Inclusive, o jornalismo esportivo do estado acaba se confundindo com a carreira dele também, com certeza você o conhece e vai ouvir boas histórias no episódio de hoje. Tá no ar o Tem Conversa. Como eu já anunciei, muita gente, acredito que pensou na carinha desse cara que está aqui, Christian Toledo é o convidado do Tem Conversa nesta semana. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Yara. Eu não seria tão pretensioso assim para me anunciar. Eu acho que eu trabalhei bastante, mas eu não sou assim também tão historicamente relevante. Eu, pelo menos, eu não posso achar, né? Porque se eu achar, eu tô ferrado. É melhor manter a humildade, né? Porque, assim, pode ser estranho eu falar isso, mas a nossa profissão, ela tem muita gente que acha que faz tudo sozinha. E o jornalismo é um trabalho de equipe, mesmo que você seja uma pessoa só. É verdade. Mas a gente não consegue fazer tudo sozinho. E tá aqui o exemplo, né? A gente não consegue fazer um podcast desse com essa estrutura aqui sozinho. Então, de jeito nenhum. Então, assim, o que eu possa talvez representar para a profissão, eu sei que tantas outras pessoas representam também. Maravilha, mas eu falei que você tem aí 27, né? Falei mais de 27 anos no jornalismo esportivo do Paraná. E em TVs, em rádios, em sites, em jornais, né? Tudo. Comecei em rádio em 96, em maio de 96, por isso que eu já completei 27 anos de carreira. Depois fui trabalhar em jornal em 2000 e fui trabalhar em TV em 2004, só que um não saindo do outro, né? Então, por um Sempre tempão, em vários lugares ao mesmo tempo. eu trabalhei em 3 empresas seguido, assim, de 2004 até 2010, eu trabalhei direto em rádio, TV e jornal simultaneamente. E depois, mais recentemente, também eu fiquei aí uns bons 3, 4 anos trabalhando TV, rádio e jornal ao mesmo tempo. Então, eu fico muito feliz, Yara, porque eu sou uma pessoa que realizou sonhos. Desde que eu me conheço por gente, não vou falar desde que eu era pequeno, porque daí vão fazer aquelas piadas, eu nunca fui pequeno, aquela coisa. Mas assim, desde que eu era criança, eu queria trabalhar com isso. Por ser absolutamente incapaz em termos de controle motor a praticar esportes, eu fui pro lado de reportá-los. E eu sou uma pessoa feliz porque deu tudo certo. Deu tudo certo. E deu tudo certo desde sempre, né? Você saiu ali da faculdade, você terminou ali a tua... Eu estava ainda estava, né, quando começou. Ainda estava na faculdade, eu estava no segundo ano. Eu terminei a faculdade em 98, mas em 96 já estava trabalhando. E foi assim, foi uma brincadeira do destino. Porque eu sempre quis, só que assim, pode não parecer hoje, mas eu sou muito tímido. Eu sou absolutamente tímido. E eu não tinha coragem de chegar para pessoas do mercado jornalístico e dizer, olha, eu gostaria de trabalhar, não sei o quê. Eu achei que isso ia acontecer num encaminhamento natural, mas não, a gente sabe como você precisa ter os contatos. Tem que bater na porta ali, eu né? sempre falo, muita gente fala, mas fulano foi indicado. Eu falei, indicação, se ela é boa, tá valendo. Eu não vou ficar brigando, porque fulano foi indicado e o outro não. Não, se o cara é bom e é indicado, vem pra cá e trabalha com a gente. E se é ruim, ele não dura, né? Exatamente. Nem na entrevista, muitas vezes. E aí, Yara, uma colega minha, Gisele Heck, que hoje trabalha no Estadão e tá morando lá em Lisboa, e ela era tão apaixonada por futebol como eu. Éramos os 2 únicos da nossa turma na faculdade que queriam trabalhar com futebol. E ela foi fazer um trabalho na faculdade que o trabalho era sobre jogadores estrangeiros que jogavam no Brasil. Você veja só. Hoje ia ser difícil porque tem 115 só na primeira divisão, né? Naquele tempo eram 4, 5, então era mais fácil. E ela falou, olha, eu não vou sozinha no treino, porque ela queria entrevistar o Alejandro Mancuso, um jogador argentino que jogava no Flamengo. Eu falei, eu não tenho coragem de ir sozinha. Eu falei, não, eu vou com você.
Mas tô pensando o quê, né? Tô na minha quietinho. E aí, cruza com a gente o Marcelo Ortiz. Até hoje, chefe de esportes da Banda B, que foi meu chefe também na 98 FM. E ele achou aqueles dois moleques muito malucos e convidou a gente para trabalhar num programa que ele participava, que era Difusora nos Esportes, eu acho, da Rádio Difusora. Era um programa assim, hoje a comunicação, para quem não sabe, né, tem muita gente que compra horário. Sim, e era um programa de horário comprado, e foi ali que eu tive minha primeira experiência, fazendo um jogralzinho. Eu e a Gisele fazendo jogral de notícias de futebol nacional. Ali que tudo começou. Graças à insistência dela, eu tive, digamos assim, um empurrãozinho dela para começar. Que bacana. E você sempre quis ser, então, como você falou, sempre quis fazer o jornalismo esportivo e disse que não tinha habilidade. Até no começo você falou que nunca foi pequeno. Então, esclareça, qual a tua altura, em primeiro lugar? 2 metros. 2 metros de altura? 2 metros de altura. Eu sabia que você era alto, não sabia que chegava a 2. 2 metros. E o meu irmão é mais alto que eu. Mais alto ainda? Qual que é a altura dele? dele? Ele tem 2,6. 2,6. E quem na família que é tão alto assim? Não, também? minha mãe é alta. Minha mãe tem 1,76, meu pai tinha 1,84. Não era uma altura assim, mas não era pra ter despontado tanto assim. É o tal do fermento que acho que deram pra gente quando a gente era criança. E você era do esporte? Algum esporte você praticava bem? Ou era só hobby mesmo? Eventualmente jogava? Eu cheguei a treinar basquete, por motivos meio óbvios. Mas eu sempre fui muito relapso. Eu sou, na vida, eu sou um procrastinador clássico. Mas assim, eu era muito relapso. Eu nunca gostei do treino. Eu gostava do jogo. Só que assim, sem treino não tem jogo. Lógico. E aí eu acabei começando a treinar e daí eu desisti. Isso lá onde eu estudava, né, no Colégio Santa Maria. Mas assim, nunca fui um cara a seguir fazer um esporte mesmo a valer. Isso brigo até hoje para fazer um esporte, inclusive. E você gosta de cobertura de todo que é esporte? Eu imagino que tem uma preferência por futebol, ou a vida te encaminhou para isso? Eu acho que a vida encaminhou, assim, hoje eu sou mais apaixonado pelo jornalismo, que é uma profissão espetacular, do que propriamente pelo esporte e futebol. Um treinador gigante, campeão pelo Atlético, pelo Paraná, Otacílio Gonçalves, ele costuma dizer que o futebol é maravilhoso, o que atrapalha é o jogo. Porque o resto, né, o convívio com as pessoas, o dia a dia, as viagens, os jogos mesmo aqui em Curitiba, é tudo lindo. Aí vem o jogo para atrapalhar. Né? Tem que ter. E aí tem que ganhar, perder, empatar, essa coisa toda. E responder depois o que aconteceu. E perguntar, né? Perguntar, e o cara dizer que você torce para outro time, torce para aquele time. Mas assim, a parte do jornalismo, ela é apaixonante. Eu sempre pensei que ia ser um cara totalmente ligado à voz, ao jornalismo de rádio. Quando eu comecei a escrever, foi uma paixão incrível. Adoro escrever. E depois a televisão, essa veio assim, com uma certa relutância minha. Mas acabou que também eu fiquei aí, nesses últimos 18 anos, eu fiquei praticamente todo dia na casa do telespectador. Então, eu me apaixono. Gosto muito de outros esportes, assisto menos do que eu assistia antes, mas assim, até narrei corrida de automobilismo em rádio, fiz jogos de basquete, de vôlei, mas assim, a vida me levou ao futebol, porque não adianta, né, Yara? O futebol, o futebol ele abraça 95% do noticiário esportivo. Sim, é o esporte mais querido do Brasil, não tem como ser diferente, né, a cobertura também. E a gente sabe como que é, né, pro jornalismo, eu não vou dizer pro jornalista, pro jornalismo, você precisa, uma boa parte do tempo, falar o que os caras querem saber. Lógico, né? ter a audiência ali contigo, né? Então, assim, agora eu vou virar o cara que vai falar de cricket. Os caras não vão ver, eles querem saber o que eu acho do Atlético, do Curitiba, do Paraná, dos nossos clubes. Então, você vai para um lado e você fica conhecido nesse lado. E por ser essa pessoa que, não sei se sempre, mas em muitos momentos, conseguia fazer os apontamentos do que podia ser melhor no Atlético, no Curitiba, no Paraná, como é que era e ainda é esse relacionamento com os torcedores, com você? Sempre foi mais amistoso? Você já recebeu muita pancada? Ah, sim. Jornalismo esportivo que não recebeu crítica não existe. Eu cheguei... Não vou dizer que eu cheguei a ser literalmente ameaçado por conta das minhas opiniões. Mas, assim...
Até foi esse ano que eu recebi uma mensagem do torcedor falando, olha, cuidado por onde anda, uma coisa assim. Desse nível. Desse nível, né, sabe? Mas assim, essa foi uma vez e uma coisa que eu nem levei a sério. Por algo que você tinha dito ou algo até do teu passado, de antigamente? É porque fulano tem uma ideia prévia do que eu sou e daí ele julga tudo por essa régua, né? Então, se o torcedor do Coritiba acha que eu sou atleticano, ele vai olhar a minha opinião por um viés. Porque fulano é atleticano, então tá falando. Do outro lado é a mesma coisa. Se o atleticano acha que eu sou torcedor do Coritiba, ele vai também, não, esse é porque ele é coxa e coisa e tal. Eu sempre trabalhei no todo, né? Mas isso assim, óbvio que as redes sociais elas amplificam um pouco. Mas o mundo da rede social, Yara, não chega no dia a dia. Não chega. Você pode conhecer algumas pessoas, óbvio, mas assim, esse cara que vai fazer uma insinuação, uma ameaça, uma crítica mais pesada, ele não vem, ele não aparece na tua rotina. Às vezes, quando ele aparece, não, legal, vamos tirar foto aqui. Só que daí ali, naquele mundinho, ele se acha corajoso a ponto de atacar. E a gente sabe quantos colegas nossos já passaram por situações semelhantes. Sim, muito difíceis, né, de lidar na área esportiva e em tantas outras áreas, política, recentemente, agora tudo, né? Qualquer coisa que você faz, se você fala, eu adoro quando tá um dia de sol, acho muito bacana. Mas então quer dizer que a chuva é ruim, né? Quando é que foi? As pessoas estão muito à flor da pele. Não sei se foi a Demi Lovato, não sei quem criticou um jornalista agora no The Town. Porque o jornalista fez uma crítica ao show, não gostou. Pô, ok, né? Faz parte. Nossa, e ela, acho que não foi a Demi Lovato, mas eu não tô lembrado quem foi. E não, você é velho, esse show não é pra gente velha, assim, sabe? Hoje as pessoas não conseguem mais entender a crítica, né, Yara? Porque hoje a rede social transformou as pessoas em grupos assim, eu sigo pessoas que gostam de água gelada, então se alguém fala, não, eu prefiro com temperatura ambiente, essa pessoa já vira um inimigo. E não aceitam o contraditório, o diferente, o que é ruim para discussão, qualquer discussão, principalmente para a discussão política do Brasil, né? E é ruim para o nosso crescimento, né? Porque a gente precisa saber ouvir e ponderar, né? Às vezes você vai me dar uma opinião, eu penso completamente diferente, mas se eu não aceitar ouvi-la e pensar um pouquinho que seja, eu não tenho nenhuma possibilidade de crescimento. A gente tá muito centrado em coisas muito específicas, sabe? Quando você fala no futebol, você não fala para uma massa que ela tem as suas divisões, mas ela é um bloco só. Agora não, agora você fala para uma massa aqui, um bloco aqui e um bloco ali. Tanto que, assim, hoje cada vez mais acontece de pessoas que são conhecidas no mundo, não vou dizer mundo real porque é exagero, mas tipo, na rotina, e que são quase desconhecidas nas redes sociais, e vice-versa. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 milhões de seguidores e a gente não faz a menor ideia de quem sejam. Especialmente, eu não sei se você passa por isso, mas eu quando vejo essa nova geração, adolescentes e até crianças entrando ali na adolescência, você conhece fulano? Nunca ouvi falar. E a pessoa tem 2, 3 milhões, 4 ali de seguidores, ou no TikTok, ou enfim, no Instagram, enfim. Não, no TikTok mais ainda. Mais, né? No TikTok mais ainda. É assustador, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque a gente está tendo que se reconstruir como jornalista. Tanto na parte, né, desse conhecimento desses mundos novos, quanto na própria parte de um papel de empreendedor que a gente não foi ensinado na faculdade. Pelo contrário, eu pelo menos, quando estava na faculdade ainda, o que eu imaginava era, vou trabalhar em uma empresa para sempre, né? Sim. Por toda a minha vida e me aposentar nessa empresa, e não existia também, posso até estar sendo ignorante em certo ponto, mas não existiam iniciativas específicas de jornalistas empreendendo, né? Trabalhando ainda com o jornalismo de notícias, ou de entretenimento, ou de informação, ou se havia, eram pouquíssimas. E hoje, assim, a gente foi
jogado, entre aspas, num meio em que a gente precisa aprender um monte de coisa. Eu estava conversando ontem, inclusive, na véspera da gravação, eu estava conversando com o Marcelo Dias Lopes, que é o diretor de programação da RPC. A gente fez curso de jornalismo esportivo juntos e tal. E ele ia falar de um vídeo que eu tinha feito ontem. E daí ele perguntou, tá, mas como é que são as coisas? Eu falei, cara, eu tô aprendendo vendo. E fazendo. E assim, daí um cara como o Marcelo, que é um cara super preparado, um cara que se preparou, estudou, evoluiu profissionalmente, ele falou, mas como é que é esse negócio? Aí eu tentei explicar para ele, quer dizer, a gente, de uma geração, que é uma geração até mais velha do que a sua, a gente tem coisas que a gente não sabe o que são mais. E sim, você tá com 45, eu vou fazer 35, então são 10 anos, uma década de diferença. Mas eu me vejo nessa posição e sinto isso também que você está sentindo esses dias, inclusive com o próprio podcast agora, né? Eu tive que aprender como abrir um canal no YouTube, aprender a fazer as leituras do que tá funcionando, ainda tô aprendendo, ainda tô nesse aprendizado, mas esses dias tem uma amiga jornalista também, ali com idade próxima a mim. Mas como é que você coloca episódio no Spotify? Eu tive que aprender a fazer isso, não sabia. E, né, não sou, ainda dá pra me considerar uma jornalista jovem, mas tem muita coisa que eu já não sei fazer. Pois é, e essa meninada faz assim, né? Sentada no sua frente do sofá? Nossa, esse negócio de postar um vídeo pelo celular, pra mim ainda é uma dificuldade. Porque você não tem mais, eu não tenho essa manha toda pra... mais fácil. Mas eu termino o jogo, gravo um vídeo sozinho, coloco em cima da... aí a questão, o jovem já tá tudo preparado, ele já sabe que tem que ter um tripézinho, não sei o quê. Eu não, eu vou lá, põe em cima da... Aí pego uma cadeira e põe a mochila em cima da cadeira, e aí, como a mochila tem a alcinha, eu ponho o celular aqui na alcinha. Muito bom. Olha a técnica do Christian. Mas é o jeito, né? Porque eu não sei fazer. Mas eles sabem. Mas assim, é tão legal a gente estar nesse momento de aprendizado, porque a gente só, assim, nem esse termo que a gente imaginou que seria para a vida inteira existia, né? Que a gente ia ser só um produtor de conteúdo. Nunca. Né? A gente no máximo um produtor de quem fazia pauta dentro dos veículos. Agora não, a gente tem que ser o produtor de conteúdo, a gente tem que ser o criador de conteúdo, a gente tem que ser o propagador desse conteúdo, a gente tem que ser jornalismo, comercial e marketing. É verdade. E a gente não foi preparado para isso. A gente tá no meio do oceano, nadando ali para não se afogar, né? Aprendendo de algum jeito. Eu até junho do ano passado, quando eu estava na RPC, mesmo tendo um cargo de chefia, eu não era a pessoa que tratava diretamente com o departamento comercial, porque isso era da gerência. Passou de uma hora para outra, eu passei tendo que criar esses contatos com pessoas do mercado publicitário. Mas eu estava no zero. Exato. Né? Porque, assim, eu vivi a minha vida para ser o cara do conteúdo. Para só produzir ali e trabalhar com jogos, com futebol, mas você não tem que vender, Para ser funcionário, né? A gente nasceu para ser funcionário, né? Pelo menos estudei para isso, né? Agora eu tô trabalhando para ser diferente. A gente vivia para ter a carteirinha assinada, aquela coisa toda. Mudou. Eu acho que em muitas áreas mudou. A gente, claro, são dois jornalistas aqui conversando, claro que a gente puxa sempre pro nosso lado, mas qual que foi o momento em que você falou, não, provavelmente quando você saiu da RPC, mas eu quero fazer e aprender esse novo mundo, vou eu empreender, ter o meu canal, você tem o seu canal, você trabalha com isso, continua trabalhando com o esporte agora de forma empreendedora, autônoma. Como é que foi para essa chave virar? Olha, quando eu saí da TV, eu pensei, agora o que eu vou fazer? Será que eu ainda tenho espaço no mercado? Porque fica aquela conversa, né? Não, fulano tá em tal lugar. Não vou nem dizer em relação ao RPC, mas em uma determinada empresa, em determinada indústria, em determinado hospital, em que o cara, digamos assim, esse cara tá trabalhando lá, devia ganhar muito bem, então eu não tenho nem condição de fazer uma proposta para ele. Em parte um pouco isso aconteceu. Eu recebi um convite em agosto ainda do ano passado, mas foi um convite era um convite já com um não. Porque chegaram para mim e falaram assim, Christian, eu queria contratar você, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. E nem fez a proposta. Então não sei se eu aceitaria ou não. Só houve a intenção ali. Mas assim, então tinha um pouco disso. Aí
tava chegando assim, tava em outubro, um pouco perto do meu aniversário. E eu peguei Covid. E peguei Covid e tive que correr para um hotel, porque eu tava com a minha mãe, né? A gente tava ainda com aquela preocupação, assim, fiz o teste, deu positivo, eu corri para um hotel direto. E aí, ali sozinho, por 7 dias, né, no isolamento... Refletiu. Eu comecei, assim, você não, assim, todos os filmes do mundo terminam, todos os vídeos do YouTube terminam, todos os livros terminam e termina a bateria do teu computador. Aí você é forçado a pensar. E aí eu pensei, não, eu vou fazer isso. Só que fui, Yara, sem saber onde eu estava pisando. Então eu pensei, talvez, quando eu comecei, eu pensei numa ideia que já fosse antiquada. Qual era a ideia que você tinha? A ideia era eu ter um site. Tá. De esporte, obviamente. De esporte, né? Um site. Só que hoje você tem players nesse mercado que são muito grandes, que você não vai conseguir combater. É difícil. Então, se eu tivesse desde o início partido e voltado tanto esforços quanto investimento no canal do YouTube, talvez eu tivesse tivesse um retorno maior do que eu tô tendo nesse momento. Mas assim... Mas é uma construção também. Não, a internet, ela tem essa grande vantagem que você pode errar e refazer. Na RPC não dá. Você fala o negócio, não, vamos fazer isso. Dá totalmente errado, você fala, não, então vamos pensar de novo. Não dá. Não dá. Numa emissora, numa empresa, a empresa não tem essa agilidade e às vezes não tem nem esse espaço para você cometer um erro de avaliação. Agora, sozinho, eu não vou afetar ninguém, só vou afetar a mim. Então dá para arriscar, errar, fazer, pensar alguma coisa e depois recuar. Ainda mais quando você está saindo do zero, né? Saindo do zero não, né? Porque você está saindo de alguém que tem um grande currículo, é conhecido, mas eu entendo, o produto saindo do zero, né? O Alan, do Grupo Ops, que trabalha comigo na parte comercial, ele fala assim, Christian, você é um cara ultra conhecido offline, mas online você ainda não é conhecido. E é muito Faz sentido, isso. Sim. É muito isso. As pessoas se olham na rua, muitas vão reconhecer. Muitas. Eu faço... sim, na rua... Na rua claro. Você deve ser parado mas assim, se eu for olhar as minhas redes, elas não vão ser... Nossa, é o cara que tem 300, 200 mil seguidores, coisa e tal. E isso é um aprendizado para você, porque querendo ou não, a gente é vaidoso. Claro, ainda mais se são jornalistas, né? Jornalistas são vaidosos, então, de maneira assim, geral. Daí você entra você sai e faz toda uma trajetória num panorama em que você é conhecido, sabe? Teu rosto é familiar para muita gente. E você vai para um mundo em que tudo isso tem um valor, mas é um valor bem menor, porque o interesse da rede social, às vezes, não é o mesmo que você pensa. Rede social e televisão aberta, em especial, já estão chocando muito seus interesses. Mas você acha que porque o público, talvez, que te via na TV, te ouve ainda no rádio, né, nas plataformas disponíveis em que vocês estão cobrindo o esporte, não é o mesmo da rede social? Eu vejo assim, Yara, você trabalhar com TV aberta, você também trabalhou, você sabe como é que é, você hoje naturalmente trabalha para um público mais velho. É verdade, sim. Você trabalha para um público mais velho. Então, assim, o cara de 25 anos para menos, ele não me viu tanto. Porque ele já não vê TV mais. Agora, se eu for falar com várias pessoas de 25, 28, 30 anos, e querendo ou não, dentro do nosso mundinho do jornalista eu tenho mais essa sensação, muitos, se não todos, me viram na televisão. Ou lá atrás, no SBT, com o Tribuna, com os torcedores do lado, ou agora, mais recentemente, na RPC, comentando jogos, participando do Bom Dia Paraná. Então, aí você é visto. Agora, quem tá com 20 anos... Assim, não sabe mais. As crianças não veem televisão mais. Não veem. E os jovens também não estão mais vendo, eles vão ver... E os jovens adultos já não veem, viu? Assim, até 30 ali, eu acho que já não consomem... Só se a TV fica ligada, sabe? Mas não tem o hábito. O esporte ainda é uma área que é vista porque é o acontecimento ao vivo. É verdade. Né? Da mesma forma que o jornalismo.
Agora, própria novela. Veja, a minha mãe, hoje, ela, assim, e eu falo a minha mãe porque, querendo ou não, assim, eu me lembro que meus pais não conseguiam programar a gravação do videocassete, né? Quando o micro-ondas chegou, foi um acontecimento. Mas hoje, ela não precisa da ajuda dos filhos, tanto meu quanto do meu irmão, para ligar a televisão, chegar no aplicativo na TV e assistir a novela dela. Ou as séries também, não sei se séries, também ela assiste um monte de série. E os filmes, enfim, pelas plataformas disponíveis. Não, e é isso mesmo, que eu sinto até no mundo jornalístico, se tiver que fazer uma previsão, o jornalismo esportivo na televisão não morre, porque é um acontecimento, é ao vivo, mas mesmo os jornais que são ao vivo também e que tratam de temas diários, né, que aconteceu agora, para grandes coberturas acho que ainda funciona muito, mas hoje você abre o teu Instagram ou você abre o site e você vê o que está acontecendo naquele momento, né, e as grandes coberturas também são feitas pelas redes sociais e pelos sites. Então, agora, você vê um futebol pelo celular, é só se você não tem outra opção, né? Porque ver numa TV é bem melhor, né? Com certeza, com certeza. Ainda o esporte tem essa necessidade da tela grande, né? Mas a gente sabe que hoje muita gente já assiste o jogo com o celular. Às vezes com o celular, ouvindo uma, entre aspas, rádio no YouTube. É verdade. O próprio Casimiro, né? Sim. O sucesso que ele tem e o que ele conseguiu fazer é um case que a gente tem que pensar, mudou, sim, já mudou a história do jornalismo e da comunicação e do esporte. Sem dúvida. Ele parte do conteúdo como base, né? Porque, assim, a gente está aqui no Cenário Bonito, eu tenho um programa semanal num cenário bem bonito também, mas ele começou no quarto dele. Então ele era só conteúdo. E ainda mais na televisão, e esse é um assunto que sempre me pegou muito, ele seria o cara absolutamente fora do padrão para televisão. Para televisão, e convenhamos, para fotografia, para modelo, para às vezes até mesmo para alguns empregos que exigem um visual padrãozinho. Exato, é verdade. Então, assim, e o Casimiro é totalmente fora desse padrão. E assim, pode não parecer, mas existe. Existe, sim, um olhar um pouco complicado para pessoas que não estão no padrão de beleza / forma física. E isso não é fácil de ser encarado. Mas ele superou. Aí ele teve também, eu não acho nem a sorte, a competência dele e relacionamento, né? Que foi ter uma grande empresa por trás, que é a Live Mode, que soube muito bem aproveitar a mudança da comunicação e fez ele transmitir Copa do Mundo. Quando é que você imaginava que um canal do YouTube ia ter transmissão da Copa do Mundo, enquanto a Record não tinha, a ESPN não tinha, o SBT não tinha, a Bandeirantes não tinha? É incrível, né? Hoje, quando a gente vai fazer ficha técnica de jogo, a gente já coloca o streaming também. Então, um jogo do Atlético, ele vai passar na Cazé TV e na Rede Furacão. Streaming. E você tem que colocar e fazer o anúncio e passar a informação, porque é ali que as pessoas vão assistir também. E além de todas essas mudanças que a gente tá comentando e que você tá vivendo, especialmente no mundo do esporte, né? Óbvio que é o que a gente tá falando. O que também mudou e te chama muito a atenção da época que você começou ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, para agora? Seja das próprias entrevistas com os jogadores, com os personagens do futebol, seja na interação com o torcedor, enfim, como é que você vê esses dois momentos? Eu comecei a faculdade ainda na máquina de escrever. Né, esse obsoleto. Você tinha aula com eu máquina? Tive aula de redação na máquina de escrever. Na faculdade? O meu primeiro trabalho de faculdade foi batido a máquina. Mas logo depois a gente já passou para o computador. Mas em 95, na PUC, né, universidade privada, ainda você precisou fazer trabalho na máquina de escrever. Então, para mim, assim, esse é o primeiro ponto brutal. Eu me lembro que meu irmão tinha uma máquina de escrever e eu achava o máximo ficar lá, mas eu não imaginava que ia chegar a trabalhar assim. A gente entrava em vestiário para entrevistar jogador, né, que tem a velha história, entrou no vestiário, pegou o jogador pelado, não sei o quê. Passava, acontecia, a gente
passava por essa situação, era um constrangimento, tanto de lá quanto de cá. E isso, por exemplo... Mas para fazer a entrevista? Para fazer a entrevista. Isso gerava também a questão do afastamento da mulher do jornalismo esportivo, que além dessa parte prática, mas especialmente todo o machismo do futebol, dentro dos mundinhos que o Brasil tem, o mundinho talvez mais machista, e logo depois vem o jornalismo esportivo, ele é muito machista ainda. Então, e você saiu disso para entrevista de vez em quando, e só pro coletiva. Hoje você não fala com o jogador como eu falava. Eu chegava no treino, do ponto em que eu parava com o carro do jornal, até onde a gente assistia o treino, você ia conversando com os jogadores, gravando, você gravava com quem você quisesse, antes e depois do treino, sem preocupação com, não, tem que entrevistar aqui, tem que entrevistar no banner, que hoje até qualquer entrevistado da polícia tem que estar no banner. Agora não, agora a entrevista é de vez em quando eles acham interessante falar. Você não pode fazer, às vezes, nem todas as perguntas que você quer. Então, assim, mudou muito a forma de falar. Essa cadeira tá tomando um susto aqui. Tomei um susto aqui que ela caiu. É mesmo? Mas também, ficou mais chato fazer o jornalismo? Acho que o dia a dia, sim. Ele ficou mais fácil, entre aspas, porque você não precisa sair da redação, mas ele ficou menos divertido de fazer. E pro público, né, pro ouvinte, pro leitor, pro telespectador, se perdeu também? Você acha que se perdeu algum brilho, algum colorido que você conseguia ter tendo essa proximidade com os jogadores? Eu acho que um pouco da transformação do jornalista em notícia passa pelo fato da gente hoje ter a informação, ela é igual. Em todos os veículos. É verdade. Eu sempre brinco quando eu estou ouvindo uma entrevista coletiva e, putz, o jogo aconteceu no domingo e o jogo seguinte vai ser na outra segunda. Aí você começa a ouvir umas perguntas. Não, e aí, o que você pode imaginar do jogo tal? Aí você fala, essa pergunta ele vai usar no programa dele na sexta-feira. Olha só. Porque você agora tem que administrar. Então, às vezes, o que é notícia em um determinado site, ou determinada TV, ou determinada rádio, na segunda, no concorrente vai ser na quarta. E não é porque... Não, é porque... Não, eu vou dar isso hoje e eu preciso ter alguma coisa para dar notícia na quarta-feira. E é difícil. Então, assim, passa o jornalista a ser, às vezes, mais relevante do que a própria informação, o que, para mim, é horrível. Mas, infelizmente, é uma realidade. O que é pior do jornalista ser a notícia, na tua avaliação? Eu acho que é a gente esquecer o que é realmente a notícia. Né? Será que, assim, até que ponto a notícia está com dificuldade para cobrir determinado clube? Ou, na verdade, a notícia é o clube criar dificuldades? Né? Eu acho que a gente, às vezes, personaliza e se auto-personaliza muito dentro do jornalismo, e aí a gente se acha mais importante do que realmente é. E não só no esporte, né? Acredito que você fala porque eu também vejo, assim, eu senti em muitos momentos, eu não tô mais em veículo tradicional, mas às vezes, quando, não sei, vou tentar lembrar de um exemplo, mas perguntava, o que você tá achando do tempo aí, né? Coisa boba, banal. E daí, se eu tô achando que tá um tempo bonito, se tá achando, sabe, assim, só que houve essa necessidade, especialmente aí eu tô falando de televisão, porque os veículos, eles, hoje, na minha avaliação, claro, o jornalismo existe, mas, especialmente em canal aberto, ele tem que ser também um entretenimento, né? Eles têm que andar juntos. Você não tem só a figura... E eu acho que não tem a ver com o formato, né? Eu acho que não tem a ver com... você tem que... Não precisa ser aquela figura séria, formal, com uma roupa... Como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego. Não precisa ser um Cid Moreira. Não precisa ser nesse nível, mas às vezes a gente acaba escorregando e, putz, isso aqui não precisava, né? E podia deixar para um outro momento de entretenimento, de fato. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Isso é verdade. Né? Nem todo mundo é Glória Maria. Nem todo mundo é Dulcinea Novaes. É verdade. Elas fazem com naturalidade. Se eu fizer isso, vai ficar ruim. Vai ficar chato. Esses dias eu tive que fazer, não, eu fiz. Eu fiz um publi. Assim, o pessoal da empresa adorou. E eu fiquei com uma vergonha. Vergonha do quê? Dos outros? Vergonha de
assim, porque a minha sensação é que eu não sei fazer aquilo. Sabe, eu tinha que abrir, fazer o unboxing do produto e ver o produto e falar do produto. Eu fazia isso lá atrás no SBT, mas eu ainda fico, eu não me acho, eu acho que eu faço errado, mas se as marcas gostam, eu não posso reclamar. Exatamente, é porque tá dando certo. Eu já comi macarrão no ar. Porque tinha que fazer a publicidade. Tinha que fazer o merchandising do macarrão instantâneo. O merchandising era em dose dupla, né? Eu primeiro mostrava o produto, falava do produto e botava água no produto. Água fervendo. E aí, olha, daqui a pouco vocês vão ver. Aí vinha, esperava, passava o tempo, eu pegava, olha aqui como é que tá. E comia. E tava comia bom? Mesmo. Tinha uns sabores que eram legais. Outros, nossa, tinha uns que eu tinha que experimentar que eu não gostava. Mas você falava que todos eram bons. Claro, mas a vida é assim. A vida é assim. Mas, então, e a gente também não aprendeu, a gente não aprendeu isso na faculdade. Também não. Era outro perfil e outro padrão. Mas eu vejo que talvez os jovens, né, aqueles que estão na faculdade hoje, eles também já não se interessam por esses veículos que a gente está citando aqui. Ou seja, televisão, ou eles querem, pelo menos quando a gente era jovem, o que você quer ser quando crescer? E aí, eventualmente, eu quero ser cantor, quero ser ator. Hoje as crianças querem ser TikToker. Eu já percebo mudança. Há 5 anos era youtuber. Hoje já é TikToker. Sim, não. Já mudou um pouquinho o padrão. O TikTok ainda, pra mim, é um mistério. É um mistério ainda. Eu não consegui ver como é que eu vou me encaixar nele, mas vou entrar. Mas... eu sou uma consumidora de TikTok. Eu ainda fico pensando, será que eu vou ter que fazer dancinha? Não, acho que não. Tem muitos... Eu ia falar canais, olha lá, obsoleta, não. Tem muitos perfis que não tem dancinha e mesmo assim engajam, e mesmo assim tem gente acompanhando. Baixa o TikTok, só que você vai viciar, talvez, porque diz que o algoritmo do TikTok é o melhor que existe, ele mostra o que você quer ver. Hoje esse é o grande chefe de todo mundo, né? Isso, o algoritmo, é verdade. E não é só porque a gente é jornalista, né? Mas é qualquer pessoa, né? O algoritmo, ele vai te levando em situações que você não quer chegar. E às vezes assusta. Porque por que tem uma determinada correlação entre o vídeo que eu assisti e o vídeo que a plataforma me oferece? Aí você fala, não, mas aquilo ali eu não suporto. Eu não gosto, mas do jeito que é tão feito para você... Ele é feito basicamente para você continuar ali, né? Continuar vendo. Não desligar. Não desligar. E isso é incrível. A televisão, ela viveu anos lutando por isso, né? Para ela... Saber o que o público quer assistir. E numa sequência. E assim, talvez a tua geração, Yara, tenha sido a última geração que viveu a comunicação em que você sabia a hora certa para tudo. Como assim? Não, você viveu numa época em que você sabia que às 7 horas tinha jornal, que ao meio-dia tinha jornal, e que às 8 horas tinha jornal, e que de manhã, na manhã seguinte, se você fosse na banca, tinha um jornal para você ler. É verdade. Hoje não, hoje o cara pode ver o jornal na hora que ele quiser, ele pode se informar na hora que ele quiser. Ele pode não se informar, que muita gente vai por esse caminho. Né? Ou tem gente que se informa errado, inclusive. Pior ainda, né? Mas as pessoas hoje, elas criam a grade de programação é da pessoa. A gente tem autonomia até pra isso agora. Que engraçado, eu não tinha pensado nisso. Não, a gente não, assim, a gente não é mais, como é que eu vou dizer, influenciado pelo Boni. Né? Porque o Boni, o Zé Bonifácio, diretor da Globo por tanto tempo, ele inventou a grade de programação, né? Que faz o cara saber que às 6 da tarde tem novela, às 6h45 tem jornal, às 7 tem novela, às 8 tem jornal e às 8h30 tem novela. Hoje já não é mais assim. E eu sempre gostei muito de novelas, sempre fui bastante noveleira. E eu era a pessoa que acabava o jornal das 6, a novela das 6, eu ia tomar banho, porque eu não queria ver o jornal. Aí voltava, e que horas eu ia dormir? Depois da novela. Mas é assim. A programação da TV mandava até no meu sono. Mandava. Eu sou de uma geração mais antiga, em que a gente, no domingo, a gente construía o domingo em cima de 2 fatores. 2 fatos. Corrida de Fórmula 1, Trapalhões. Então você saía nesse período, porque você tinha que estar em casa para ver a corrida e, pelo amor de Deus, se não estava em casa domingo às 7 da noite para ver os Trapalhões, e
E eu sabia que eu tinha que dormir, que tinha acabado o final de semana, quando terminava o Fantástico e começava uma série chamada Dallas, que passou na Globo por um tempão. Quando começava a tocar música de Dallas, eu sabia que eu tinha que desligar a TV e dormir. E que a semana ia começar. E que eu ia ter que ir para a escola de volta. Que legal, que incrível essa percepção. Eu não tinha feito, eu não tinha ligado os pontos aí, mas interessante perceber. É porque o brasileiro, ele é absolutamente impactado culturalmente pela TV. Mesmo hoje, porque ainda tem muito meme que sai do Big Brother, que sai da Fazenda, que sai do Jornal Nacional, das novelas. Então, tem ainda a própria rede social ainda se alimenta muito da TV aberta. Mas ela é definidora do Brasil enquanto nação. Se a gente fala mais parecido hoje do que falava há 40 anos, é porque houve uma massificação da cultura atrás da televisão e, inevitavelmente, dentro da Rede Globo. E porque antes, até você falou sobre falarmos, né, de maneira bem parecida, quando eu entrei no jornalismo, você tinha que perder o sotaque. Sim. Você não podia falar com o seu sotaque do interior do Paraná, ou você não era aqui de Curitiba, não podia falar com o seu sotaque de Santa Catarina, seu sotaque mineiro, enfim, de qualquer parte que você fosse. Hoje, eu também peguei isso, né, de uns tempos pra cá, alguns anos pra cá, a valorização do sotaque. Não, você mantém o teu sotaque pra mostrar de onde você é e não tem problema nenhum. Engraçado também, curioso. E isso vem junto também com a própria afirmação da diversidade, né? O jornalismo foi muito fechado por muito tempo para um grande número de pessoas, né? Para os negros, no esporte para as mulheres, para as pessoas fora dos padrões. O jornalismo era absolutamente refratário. E a televisão mais ainda. Mas hoje já melhorou. Hoje a gente já tem posições de destaque ocupadas por pessoas que não são o padrãozinho televisão. O que é muito bom, porque dá a chance, Yara. Uma coisa, eu, branco, de classe média, ou baixa ou alta, dependendo da fase da vida e da economia brasileira, estudando em colégio particular. Então a minha sequência de oportunidades, ela é mais confortável. Agora, para quem vem de uma região de periferia, sabe? Para quem teve que passar por uma série e ainda passa por uma série de preconceitos por ser pobre, por ser negro, sabe? Às vezes por não ter a chance de ter estudado num colégio particular. O Brasil ainda é muito desigual. E o jornalismo, a televisão, a comunicação mesmo, ela ainda retrata muito essa desigualdade, apesar de ter melhorado muito, né? Sim, melhorou muito e a gente pode, enfim, se quiser apontar vários aspectos e vários exemplos de melhoria. E agora falando do futebol paranaense, frente ao país, ao nacional, por que pode ser uma sensação minha, mas eu já ouvi outras pessoas falarem, por que nacionalmente não se valorizam, não se tem aí tanto destaque do nosso futebol paranaense, como se tem talvez no Rio Grande do Sul? Eu vejo duas leituras. Uma leitura técnica, digamos assim. Que querendo ou não, assim, a gente ainda... Não, o Atlético agora está indo para esse lado. A gente ainda não é um protagonista em todas as competições que disputa. O Atlético já é protagonista na maioria delas. Mas, ao mesmo tempo, tem campeonatos em que acaba tendo resultados ruins, como foi essa eliminação na Libertadores. De outra parte, tem a parte cultural. Não adianta. Rio e São Paulo são as sedes de todas as grandes emissoras, grandes grupos de mídia, para falar. E, por 30 anos, pelo menos, você recebia todo final de semana times do Rio e de São Paulo na frente da tua televisão. Uhum. Hoje ainda tem, só que hoje tem muito mais opções para você acompanhar. Então, assim, a gente foi muito martelado ainda mais, assim, estados fora desse Rio-São Paulo, foi muito martelado por esses clubes. E ainda você tem um público, e assim, isso não dá para discutir. Eles têm mais torcida, então eles vão ser mais audiência. Eu conversei isso com um grande jornalista, o Flávio Gomes, que é especializado em automobilismo, e quando ele trabalhava na ESPN, ele veio aqui na PUC dar uma palestra. E eu fui chamado para participar. E perguntaram para ele, mas por que a ESPN fala tanto do Corinthians? Aí ele falou, porque o Corinthians dá mais audiência do que qualquer outro time. Então, assim, como você lida com o imediato, não tem como mudar isso. É prático, né? É objetivo. E isso aqui não vai mudar. Não adianta. O Atlético pode ser
campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Coritiba pode ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, que não vai mudar. Que vai ser sempre eu não sei, mas a exceção. Periga, assim, numa situação dessa, ter mais tempo num programa de rede do Flamengo e do Corinthians do que tempo do Atlético campeão do mundo, por exemplo. Agora, aqui não, aqui é óbvio, faz a festa, solta foguete e tudo. Então, mas, para se meter nesse mundinho, você tem que fazer o que o Atlético fez, que é começar a obter resultados e em sequência. Senão, assim, se deixar, a gente sempre vai ficar. Não adianta, Yara. Pode dizer, não, mas fulano gosta do clube, fala bastante. Fala, mas ele vai falar mais do Flamengo e do Corinthians. Não adianta. São as maiores torcidas, né, do Brasil. E assim, e até do Paraná, né? Se não me engano, teve uma pesquisa recente. No estado todo é do Corinthians, né? Corinthians, né? E tem mais. Aqui a gente pode construir uma torre no nosso estádio. Se o Fluminense fizer um castelinho, é mais notícia do que a nossa torre. Mesmo no noticiário local? Não, no noticiário nacional, né? Isso eu tô falando em termos nacionais. Não, local eu acho que a gente conseguiu... tá fazendo, né, um bom conseguiu trabalho. Dar uma melhorada boa nesse aspecto, mas ainda com grande corte, que é a capital não falar do interior e o interior não falar da capital. Se você fala de times do interior em Curitiba, diminui a tua audiência. Se você falar dos times da capital no interior... Diminui também. Diminui. Mas se você falar do Corinthians do interior, aumenta. Aí que tá. Engraçado. Já era uma praxe na RPC, mas ela passou a ser mais comum nos últimos anos, e eu estava participando dessa mudança, é a realização de Globo Esporte específico para o resto do estado. Um só, para valer para todo o estado? Não. Um para Curitiba. Tá. Igual o jornal. Um Globo Esporte Curitiba e um Globo Esporte Estado. Assim, que passasse da praça de pedágio ali de São Luís do Purunã pra frente, aí era outro Globo Esporte. Aí, privilegiando Londrina e Operário, que são os times mais fortes do interior. Mas assim, todo dia tinha Corinthians, todo dia tinha Flamengo, todo dia tinha São Paulo. Porque aí você não tem... Assim, é uma opção para você atender as duas praças. Culturalmente não é ideal. Culturalmente deveria ser mais Rio Grande do Sul, onde ele se basta, né? O Rio Grande do Sul se resolve sozinho. Não precisa nem do Campeonato Brasileiro. Mas nós aqui no Paraná, por essa colonização toda dividida, né? De quem construiu a região de Curitiba, quem construiu a região norte, quem construiu a região oeste, a gente tem muita mais dificuldade nisso. E o que você vê com relação ao futebol feminino? Eu sou mulher e, obviamente, acabo tendo essa percepção de outras pessoas muito positiva de que legal, agora o futebol feminino está sendo valorizado e está sendo... Os jogos, né, estão sendo transmitidos também, enfim. Mas do outro lado tem, mas para que forçar? Não tem público para isso aí. Como é que você vê o futebol feminino? E esse momento que a gente vive especificamente? Eu vejo ainda alvo de muito preconceito. E um preconceito que começa em quem cobre o futebol feminino. Tem muito jornalista homem que desdenha do futebol feminino. Porque isso aí não é no esporte, é uma porcaria, não sei o quê. Isso vai para aquilo que eu falei lá atrás, né? Era do machismo que ainda impera no jornalismo esportivo. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda impera. Então, assim, e aí quando você já começa com uma cobertura, às vezes, de má vontade, a coisa não vai ser bem acompanhada. Eu acho que o papel que o Grupo Globo está fazendo, eu acho muito relevante para que o futebol feminino se massifique. Mas é uma luta ingrata, porque, assim, eu nunca vi, isso que é engraçado, né? Como tem gente que gosta de falar mal do futebol feminino. Tem mesmo. E aí, às vezes a resposta é, mas o que tem de diferente do masculino? É muito diferente, não sei o quê. Mas às vezes parece uma birra, como se a mulher não tivesse o direito de jogar futebol. Assim... Esse universo é dos homens. Esse é o nosso mundinho. Assim, essa é a visão mais imbecil que existe. É uma situação idiota, tratada de forma idiota por pessoas que querem ficar rondando a idiotice. Assim, lugar de mulher em qualquer lugar.
tem que jogar bola, tem que ganhar prêmio, tem que receber um bom salário, tem que ser valorizada. Às vezes os jogos femininos são mais legais que os masculinos. Você acha? Qual que você acha que foi mais legal? Que você lembra, talvez? Assim, a Copa do Mundo agora teve alguns jogos bem interessantes. Inglaterra e Espanha, né, que foi a decisão. Os jogos da Espanha, assim, havia uma ideia tática que era muito melhor executada, porque às vezes o homem também, não, eu resolvo com o meu talento, eu vou fazer uma firulinha, tomo uma falta e sai um gol. Mas as mulheres não, as mulheres jogando com mais organização. O jogo final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Ferroviária teve reviravolta. E às vezes a gente não vê isso tanto no futebol masculino, mas olha, se o time masculino A ganha do masculino B aos 40 do segundo tempo, vira uma epopeia. E a gente não está vendo o que aconteceu, uma virada super importante, super emocionante, como foi a do Corinthians sobre a Ferroviária, no feminino. Só ter mais boa vontade. Assim, tem que acabar com o preconceito. Porque para mim isso é puro preconceito contra a mulher. E aí a gente vai falar de uma sociedade que ainda não conseguiu assimilar por completo, né, a participação da mulher de forma igualitária. Tem muita gente que fala, mas a mulher... Gente, a mulher só quer ter a igualdade. Por que ainda o homem ganha mais do que a mulher? E aí eu tô falando assim, tô falando aí na tua empresa. Tô falando aí no lugar onde você trabalha. A mulher ganha menos do que o homem. Por quê? E aí vem aqueles papinhos, que me deixam maluco, né? Mas veja, a mulher engravida. Tá. E é filho teu também, né? É filho do homem. Ainda tem uma forma que ela é meio normal de fazer isso. Até onde eu sei, é a única possível por enquanto, né? E mesmo que não seja do jeito normal, ainda precisa das mesmas coisas. Exato, precisa dos dois representantes ali. Então, assim, o futebol, ele rejeita ainda muito a mulher, o futebol rejeita muito o gay, né? A lésbica, todas as nomenclaturas, ele ainda desvaloriza o negro, apesar do maior de todos ter sido negro. Então, o futebol é um Brasil em miniatura. Se a gente conseguir fazer do futebol um lugar menos preconceituoso, menos ofensivo, menos odioso, a gente consegue fazer o Brasil também melhorar nesse aspecto. Que legal, Christian. Gostei dessa tua comparação do Brasil e do futebol. E os teus próximos passos? O que você ainda quer fazer, quer construir? Como é que tá a tua visão de futuro? Eu quero virar um magnata da comunicação, né? Agora sim, eu quero ter um conglomerado. Na verdade, Yara, assim, eu comecei um projeto pessoal, né? Com o meu canal do YouTube e com as redes sociais. Eu tenho o site, mas o site está meio parado, porque a ideia é dar uma reformulada toda. Mas assim, o que eu quero é criar uma plataforma que ela seja boa não só para mim, mas que eu possa ter a condição de trazer mais colegas comigo e construir uma plataforma que possa competir com os veículos. Porque, assim, eu não posso querer uma TV aberta. Mas no YouTube todo mundo é igual. É verdade. Mas fulano tem mais para vestir? Tem. Mas... tenha certeza que o trabalho não é igual ao meu. Assim, hoje, produzindo pelo menos 5 vídeos por semana, né? Vídeos de 5, de 20 ou de 40 minutos. Né? Eu quero poder fazer isso com mais gente. E por que não, quem sabe, ter a minha própria transmissão? Por que não? A gente sabe tudo que foi feito já de certo e de errado. Tem muita coisa pra gente experimentar na internet. E tem muita coisa que vai mudar ainda também. Eu continuo trabalhando na Banda B, sou muito feliz na Banda B, mas assim, eu quero que esse meu sonho de construir uma plataforma minha, que na verdade não vai ser minha, ele vingue. Inclusive, se você quiser, comercial@christiantoledo.com.br, mande a sua mensagem, o Alan Cepini responde e você anuncia também no meu canal. Por que não? Ora. Excelente. Tá certo. Legal, até porque fazer parte desse mundo que já é novo e está em constante movimento. E é isso que eu senti nessa conversa, que você tem décadas no jornalismo esportivo, décadas na comunicação e aprendeu a fazer, porque você atuou em várias funções, né, em diversas funções dos mais variados veículos. Eu tô pensando aqui, deixa eu ver, eu fui repórter,
eu fui apresentador, eu fui Comentarista. sou comentarista, fui até plantão esportivo, uma profissão quase em desuso, e fui chefe. Ou seja, Não, quase todas quase as funções, em quase todos os veículos Agora aqui quero do ser Paraná. tudo. Viu só? Falta essa ainda pro currículo. Eu não posso reclamar, Yara. Assim, eu trabalhei nas 3 principais emissoras de TV do estado, nas principais rádios que fazem futebol em Curitiba, trabalhei nos principais jornais. Então, assim, eu não posso reclamar. Assim, eu tenho muita alegria. Tive blog pessoal, tive blog dentro de portal nacional, sabe? Participei de jogos de rede, e isso é absolutamente assustador, você fazer um jogo, principalmente um jogo do Flamengo em rede nacional, é assustador, é desesperador, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Convivo com pessoas que são meus ídolos, né, pessoas que eu via jogar com a camisa da seleção e que hoje alguns são meus colegas. Que legal. Então eu sou muito feliz mesmo por tudo que eu construí, mas quero ser ainda mais feliz com o que eu vou construir daqui por diante. Muito bom, então, Christian. Então, eu te agradeço por poder conversar contigo. Desculpa falar muito. Bem capaz. Eu ficaria até mais horas aqui, mas a gente pode marcar outra. É sempre assim. Sempre fica Aí, ano que vem, quando você já tiver com o teu conglomerado ainda mais estruturado, aí a gente bate outro papo com outros assuntos também. Porque hoje eu ainda sou funcionário e tenho que trabalhar também, né? Perfeito. Christian Toledo, obrigada então. Obrigado, viu? Yara. Boa sorte também para você aqui no podcast. A gente precisa de mais coisas feitas pela gente, pra gente. Porque tá cheio de gente querendo assumir o papel de defensor da cultura, do esporte do Paraná. Mas não tem nem um pezinho fincado aqui. Então, isso também é um aviso, um pedido para quem acompanha esses programas, também apoie os programas locais. Porque, assim, depois quando vocês virem que não tiver, vocês vão sentir falta. É isso aí. Christian, então, pra te acompanhar no YouTube, Christian Toledo 1. Christian Toledo 1. E no Instagram, claro que quem tá no YouTube acompanhando vê, não, mas aí quem digitar meu nome acha, Christian.Toledo, perfeito. E no Instagram, christian.toledo.77 e em breve num TikTok perto de você. É isso aí, eu quero acompanhar o TikTok do Christian Toledo. Vou dançar. E o Tem Conversa da semana fica por aqui, sempre com um bate-papo em Curitiba, com gente que tem muita história boa pra contar. Semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia.